Jesus. Boa noite, igreja. Graça e paz do Senhor. Que bom estar aqui novamente. Que maravilha. Estivemos começando esse estudo há uns dias atrás, falando sobre as 7 P's da oração eficaz. Amém? E vamos dar continuidade. Se a pastora Raimunda concorda, está aprovado, está aprovado. Estivemos falando sobre as 7 P's da oração eficaz. O que significa isso? Onde que está na Bíblia isso? Durante o tempo que o Senhor me leva para o ministério da intercessão, eu fui aprendendo com os anos que, assim como existe uma oração eficaz, também existem orações ineficazes. Existem orações que só chegam no teu telhado e o Senhor fica assim olhando para nós. Que povo mais esquisito, da forma que ora. Nós falamos às vezes com várias repetições. Por isso que os discípulos vieram até Jesus perguntando, pedindo para ele. Eles pediram, poderiam ter pedido qualquer coisa, mas eles descobriram algo muito interessante, que Jesus, ele tinha comunhão com o Pai. Então eles vieram e falaram com Jesus, dizendo, Senhor, ensina-nos a orar. Eles poderiam ter pedido, Senhor, nos ensine como fazer cair fogo do céu, como ressuscitar os mortos. Eles poderiam ter pedido, Senhor, me ensina qual é a chave para multiplicar os pães e os peixes. Eles poderiam ter pedido isso, não poderiam? Eles poderiam ter falado para ele, Senhor Jesus, me ensina a caminhar pelas águas. Mas eles pediram uma coisa, Senhor, nos ensine a orar. Porque eles sabiam que o segredo que abria todas as portas dos céus, e que abria nos céus e caía uma forte chorando dos céus, as águas refrescantes do Espírito Santo, da plenitude e do poder de Deus, era quando esse homem orava e tinha comunhão com o Pai. Ele falava, Pai. Isso era toda uma revelação naquele tempo, porque as pessoas não oravam para o Pai. Por isso, quando ele responde aos discípulos, disse, quando vocês orarem, orem assim, Pai nosso, que estás no céu. Que maravilha. E aí começa o segredo e a revelação da paternidade, porque eles não tinham esse conceito de Deus como Pai. O Deus deles era muito distante. Ele é Jeová, o Todo-Poderoso, o Deus da paz, Jeová Shalom, o Deus de poder, o Deus guerreiro, Jeová Sabaoth, o Deus de justiça, Jeová Siquenu. Eles tinham um conceito de Deus tudo diferente, mas Jesus veio na simplicidade e ele resumiu dizendo, orem assim, Pai nosso, Pai. E isso fala de relacionamento, de intimidade, de comunhão. O dia que você entender que nós precisamos ter esse relacionamento com Deus, a nossa vida vai mudar. Você vai ter uma revelação de que você é filho. Você não é órfão, meu irmão. Você tem um pai. Você tem um pai. Isso é maravilhoso. Nós temos um pai que nos ama de paixão, que nos ama eternamente. Então isso é tão importante. Por isso é que estamos compartilhando aqui com essa igreja amada, esse estudo, as 7 P's da oração. Então eu falei sobre o mistério do número 7. Pode passar. Falamos sobre a oração de Elias no Monte Carmelo, quando ele orou 7 vezes para que caísse a chuva. As 7 P's da oração eficaz. Falamos de propósito. A oração tem que ter um propósito. Disse que as mulheres oravam. Pode passar no primeiro ponto. Vou fazer um resumo, porque tem pessoas que não estiveram. Eu queria que vocês acompanhassem. A Bíblia diz que todos eles se reuniam. No capítulo 1, versículo 13, fala sobre o povo que estava junto, estavam todos os discípulos. Inclusive, eles tinham, eu não me lembro se já tinham escolhido outro discípulo chamado Matias. Bom, então todos eles se reuniam em oração com um só propósito. Fala a nova versão transformadora da Bíblia. É uma versão poderosa. Todos eles se reuniam com um só propósito, acompanhando algumas mulheres, também de Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. A sua oração tem que ter um propósito. Essa vigília tem um propósito, que a nossa vida seja transformada. Amém?
que haja avivamento em nossa cidade, que haja libertação da nossa mente, que Deus traga uma transformação na vida de nossos filhos, de nossos jovens, adolescentes. Eu me uni com todo o meu coração ao clamor do pastor, porque isso que está acontecendo. Então esse é o propósito, de que haja multiplicação, que nossos jovens sejam transformados, que eles aprendam a dizer não para o pecado. Isso é o maior milagre que pode acontecer, quando um jovem diz não para as drogas, quando um adolescente diz não para os jogos que trazem morte, para o espírito de morte que traz isso. Isso aqui pode ser uma tremenda bênção para a sua vida, mas pode ser uma ferramenta, um instrumento do diabo nas mãos erradas. Hoje eu venho te falar, irmãos, sobre a importância de nós termos uma oração com propósito. Se a igreja ora com um propósito, milagres vão acontecer. No próximo ponto nós falamos sobre perseverança. Obrigado, querida. E a perseverança, nós definimos o que era a palavra perseverança, e como na Bíblia se repete várias vezes, como o Senhor disse para seus discípulos: vigiai, vigiai e orai. Se há uma palavra que nós devemos estar aprendendo, sempre está em guarda, está com uma atitude vigilante. Vigiai e orai. Isso é o que o Senhor nos está mandando como igreja. Você está em um espírito de sentinela, está na brecha. Amém, amados? Estão aqui. Nós precisamos aprender a perseverar em oração. Eu disse para vocês que você não precisa muito aprender sobre oração, porque você já sabe orar. O que a gente precisa é aprender a autodisciplina, a ser constantes, aprender a permanecer no Senhor. Que difícil que é isso. Por isso que os ministérios, muitas igrejas não prosperam, porque o ministério de oração, o culto de oração não prospera, porque não tem uma revelação sobre a importância de ser constantes, firmes no Senhor, persistir, perseverar na oração, como esse povo, a igreja dos Atos dos Apóstolos, eles perseveravam na comunhão e na oração. Era um povo que orava. Isso que está faltando à igreja, como o pastor falou, tem tanto crente, não somente aqui em Sumaré, em todo o Brasil. Eu não tenho já mais ideia quanto era a estatística do crescimento do povo evangélico. Acho que somos já quase uns 60% de evangélicos nesse país. Mas de que adianta toda essa multidão, toda essa massa, mas que nunca tiveram um encontro genuíno com o nosso Deus? Um encontro com a presença. Assim como aqueles discípulos que iam falando, todos tristes sobre o que tinha acontecido. Hoje nós estamos perto da festa bíblica da Páscoa. E esses discípulos vinham todos tristes, impactados, porque o mestre, ele tinha morrido. Sua única esperança acabou, deu tudo errado. Mas quando eles tiveram um encontro, se aproximou alguém que acendeu neles um fogo no seu coração. E eles chamaram a ele e convidaram a entrar no caminho a Emaús. O Senhor fez algo poderoso naquele encontro. Chamaram ele e disseram: oh, mestre, não falaram mestre, amigo, não vai embora não, já é tarde, é noite, fica conosco, vem aqui conosco, vamos compartilhar o pão. E esses discípulos não eram que os discípulos dos 12, provavelmente era do grupo amplo de discípulos, provavelmente eram dos 70. Os historiadores da Bíblia dizem que um deles era o tio de Jesus, um tal de Cleófas. Ele ia junto, conversando, caminhando, tristes. Ia na direção errada, viu? Era para ficar em Jerusalém, mas eles estavam indo para outro lugar. Que adianta ficar aqui? Já o mestre morreu. Muitos de nós fazemos isso quando vêm as provas. Viramos as costas e vamos em direção errada. Era para ir ficar em Jerusalém, não era para ir para nenhum caminho de Emaús. E naquele caminho de Emaús, eles tiveram um encontro com alguém que disse que quando partiu o pão, os olhos deles se abriram. E abriu o Senhor um entendimento. Se abriram os olhos daqueles discípulos
E ele desapareceu na hora. Nossa, parecia um filme de terror para eles. E aqueles filmes, né, do sobrenatural. Eles ficaram com medo quando ele sumiu, desapareceu dos seus olhos. Mas eles falaram uma palavra que toca meu coração. Não acendia nosso coração um fogo quando ele falava e abria as Escrituras. Oh meu Deus, que Deus nos dê essa revelação, que nunca falemos desse livro de forma trivial, superficial, com a mente, com a carne, que nós falemos desse livro com a revelação do Deus vivo. Oh Espírito Santo, queima o nosso coração de fome pelas palavras desse vídeo que são Espírito e são vida. Aleluia. Eu declaro e profetizo sobre essa igreja que os professores, os mestres da Bíblia, que o ministério do mestre, não é nada errado falar essa palavra, o ministério de ensino da palavra, seja nome de Deus, com um coração apaixonado pelas Escrituras. Se levantam Apolos desta cidade, desse bairro, dessa igreja, pessoas que andam e caminham e falam nas Escrituras como mais ninguém. O Espírito Santo de Deus me toma por completo, me dá fome, me apaixona pelas palavras de Deus. A palavra de Deus diz que elas são Espírito, são vida, elas são um tesouro. Aleluia. Eu que você daria um aplauso ao Senhor pela palavra. Quando essas pessoas tiveram um encontro com Deus, um encontro genuíno com Deus, a sua vida nunca mais foi a mesma. Diz que aqueles 2 discípulos, quando eles viram que era Jesus, quando ele tinha partido o pão, se abriram os olhos. Assim diz a Bíblia, se abriram os olhos. Em outro momento diz, se abriu o entendimento. Muitos de nós temos esse relacionamento com Deus, nunca percebemos que Ele está bem de nosso lado, porque os nossos olhos estão focados em outras coisas, porque nossos olhos estão distraídos nos problemas, nas preocupações. Amém? Então os nossos olhos estão fechados, não conseguimos enxergar. Não vimos Deus, que Ele está vindo do nosso lado, que Ele disse: eu estou contigo todos os dias até o fim, nunca te deixarei, nunca te desampararei. Ele disse que estaria conosco até o fim. Porque nós duvidamos desse Deus? Porque duvidamos tanto de Deus? Se Ele está conosco, vem de nosso lado, venho te dizer que o Deus que você serve nunca te deixará, nunca te abandonará. Diga amém com violência, com força. Espírito Santo, Espírito Santo, abre nossos olhos para que possamos ver como é teu relacionamento com Deus, como é a tua comunhão com Deus, amado. Oh, aleluia. Fala com Ele, que Ele abra os olhos do teu entendimento. Quando Ele partiu o pão, sabe o que eles fizeram? Eles voltaram correndo para Jerusalém. Eles saíram correndo para falar: ei, a gente viu Ele, Ele está vivo. Ele está vivo. Foram falar para os discípulos: nós vimos Ele, Ele foi nos visitar, ficou conosco. E essa é a reação espontânea e natural que um cristão, quando tem um encontro genuíno, quando um cristão tem um encontro com Deus, não precisa que ninguém fale para ele que tem que sair evangelizar. Você vai falar com todo mundo quando você tem um encontro com Deus. É inevitável. Você está cheio da glória, cheio do Espírito Santo de Deus. Saiba você pela sua pele a glória de Deus. Então não precisa se preocupar, não precisa fazer um curso de evangelismo, porque você espontaneamente vai voltar e falar para seus irmãos, para seus amigos, para sua família, que Jesus é o Senhor, que crês no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa, em nome de Jesus. Aleluia. Nós falamos sobre perseverança, sobre que a igreja precisa ter o dom da perseverança na oração. Se você perseverar na oração, milagres vão acontecer na sua vida. Você quer o segredo do livro dos Atos dos Apóstolos? Persevere na oração. O próximo ponto: as 7 P's da oração.
quando a oração não é eficaz? Ela não é eficaz quando nós falamos com Deus com várias repetições. Quando nós gostamos de se vir publicamente, com uma atitude farisaica, olhamos para o publicano dizendo: Senhor, obrigado, porque eu não sou como esse aí. Quando a gente fica olhando, fazendo acepção de pessoas, classificando os outros, etiquetando, colocando etiquetas nas vidas de outras pessoas, aí que a gente está errado. Você está entendendo o que eu estou falando? As orações são ineficazes quando há pecado em nossa vida. Quando há pecado, quando há brecha. Então diz que o Senhor, Ele não quer nem escutar as orações dos ímpios. Quando há pecado, há uma separação, uma distância. Então por isso que a gente precisa estar. Diz que quando nós oremos, nós devemos deixar nossa oferta no altar e voltar e pedir perdão. Se você está com ofensa, com raiva, com ressentimento de alguém, em nome de Jesus, eu te peço que você entenda que precisa perdoar. Amém? Declarar perdão, abençoar a pessoa que te ofendeu, que te fez mal. Então existem orações ineficazes que não chegam ao trono do Pai. Como é a sua oração? Então aqui está nas 7 P's da oração eficaz. Vocês que uma revelação que essa igreja é uma das primeiras em conhecer, viu? Amém? Deus seja louvado. É um pão fresquinho. Pão, pé de pão. Amém? Então, um das P's da oração eficaz é quando você ora e tem que ter paciência. Tu é impaciente, meu irmão. Você quer as coisas para já. Você foi afetado, influenciado pela cultura contemporânea de querer fazer as coisas para já. Um dos melhores erros, maiores erros na minha vida, como um cristão, como um servo de Deus, ter sido impaciente. E eu confesso a vocês que eu cometi tantos erros por ser impaciente, por tomar decisões sem ter tido um tempo mais amplo de oração. Hoje em dia, não é que eu vou mais devagar, mas é que eu oro mais, até poder ter uma confirmação do Senhor. Quando Deus confirma através da palavra, eu vou correndo. Sempre. Por que eu entro no ministério da oração? Porque eu fui uma pessoa muito ativa, uma pessoa que tinha o espírito de Marta, que andava ocupada fazendo muitas coisas, esse espírito das obras, de ter troféus para Deus, de querer impressionar Deus com coisas, de querer fazer eventos, de querer fazer obras sociais, projetos sociais. Meu irmão, eu tinha uma creche, e era uma pessoa que era sincera no que fazia, mas eu gostava de fazer coisas para Deus, para poder mostrar a Deus quão comprometido eu era com Ele. Só que me esqueci do Deus, do mestre dos mestres, me esqueci do Deus da obra, que nós não podemos deixar a Deus de lado só com essa excusa e desculpa de fazer a obra do Senhor. Ele nunca vai abrir mão do seu tempo contigo. Ele tem ciúme de ti, Ele quer passar tempo com você, e eu nunca mais faço isso. Chegou um momento que eu vi que minhas perdas eram tão grandes, minhas derrotas ministeriais eram terríveis, que quando eu vi que eu era uma pessoa que só queria fazer coisas para Deus, mas tinha feridas da alma com meus filhos, todos os meus filhos feridos comigo, ofendidos, porque eu passava mais tempo fazendo a obra e não dava atenção para eles. E eu venho a falar no meu coração para vocês, porque eu estou em família, né? Bom, está saindo no vivo isso, né? Não era para falar isso. Mas se você passou por isso, meu irmão, minha irmã, deixe de tentar impressionar Deus com coisas. Ele não quer muitas Martas no ministério. Ele quer Marias que se sentem aos pés de Jesus e olhem para Ele. Maria escolheu a boa parte, a qual nunca lhe será tirada. Amém? Você precisa ter paciência e esperar no Senhor, não ser tão impaciente. Tem orações que jamais vão ser respondidas, talvez, na sua vida. Mas você vai criticar a Deus?
Você vai duvidar de Deus por isso? Vou definir a palavra paciência aqui, se quiser anotar, escrever, aqui está. Ele diz que é um termo, é uma virtude do Espírito, uma virtude de Deus. A paciência é tratada como um valor. E se diz que Deus aprecia de maneira especial as pessoas que têm paciência como qualidade. Chega com esse espírito de impaciência, porque Deus não vai vocês querer mudar o caráter de Deus. Ele fez esse mundo em 7 dias. Ele poderia ter feito, muito menos, Diz que o 7º descansou. Então o Senhor fez lentamente as coisas. 9 meses de gestação para uma mamãe dar à luz. Se você quiser plantar um grande árvore, leva muito tempo ele crescer. Tudo leva tempo na vida. Leva tempo, as estações têm 3 meses de duração. Então, você precisa entender que o Deus faz as coisas do seu ritmo, a seu tempo. Tudo tem seu tempo. Existe o tempo de Deus. E você precisa entender, não ser impaciente. Não se deixe dominar e afetar pela cultura contemporânea do via satélite, da internet instantânea de 600 megas. Hoje instalei na minha casa a internet com 600 megas, glória a Deus. Mas eu fiz não para ficar soberbo e orgulhoso, eu fiz porque eu preciso de muita velocidade. Primeiramente, tenho muita gente em casa, todo mundo consome internet, mas eu preciso de muita velocidade para subir os vídeos. Esse aqui vai ser publicado no nosso canal. Obrigado, pastor, por me autorizar. Amém? Glória a Deus. Eu estou falando que essa geração do tempo de hoje é uma reação muito apressada, não tem tempo para nada, não aprendeu a investir. Um investidor tem que ter pelo menos uns 10, 15 anos para poder ter retorno do seu investimento. Se tem jovens aqui, comece a aprender a investir, a poupar seu dinheiro, investa no seu dinheiro para poder ter um retorno. Amém? Eu estou falando para alguém e você sabe que Deus está falando no seu coração. Nunca nós nos acostumamos, nos ensinaram a guardar dinheiro para investir, para você poder ter logicamente uma vida mais sossegada e não andar sempre sem dinheiro, Mas uma pessoa tem que ter muita paciência para um rendimento chegar, para você ter uma renda passiva. Eu estou falando que esse povo, o mundo contemporâneo não tem paciência para nada. E Deus é chamado Deus da paciência. Amém? Diz que a paciência ela é tratada como um valor. Essas provas de fé que o Senhor ordena, se forem superadas com paciência, isso significa que mostrarão força de espírito e fé. Pega a sua caneta, a sua Bíblia e sublinha esse versículo em Hebreus 10, 36. A Bíblia diz, porque necessitais de paciência. Diga comigo, paciência. Diga com raiva, paciência. Para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Amém? Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, Ele ouviu o meu clamor. Que lindo! Salmos 40, versículo 1. 2 Tessalonicenses 3, versículo 5, diz: ora, o Senhor encaminhe o vosso coração no amor de Deus e na paciência de Cristo. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 5. Eu vou parar aqui, mas eu venho dizer a vocês que para que nós possamos ter uma oração eficaz, você precisa incrementar na sua vida de oração esse fruto do Espírito que se chama paciência. Quais são os frutos do Espírito? Alguém sabe? Amor, gozo, paz, que mais? Paciência, diga comigo, paciência. Benignidade, bondade, fé, que mais? Amém. Tem um chamado domínio próprio, Que é difícil, pastor, Vamos ser honestos, Como a gente tem dificuldade para ter domínio próprio, Mas isso fica entre nós. Não fale para ninguém. É difícil ter domínio próprio. Amém? Então, paciência. Na outra escritura ele disse que ele é chamado Deus da paciência. Amém? Glória a Deus. Tem algum estudoso da Bíblia? Procure na sua Bíblia aí online. Aonde que está o versículo onde Deus disse o Deus da paciência?
Se alguém me disse, eu vou parar aqui, viu? Deus da paciência. Onde que está na Bíblia isso? O Deus da paciência. Ele é chamado como Deus da paciência. Alguém sabe? Para que a sua oração seja eficaz, você precisa incorporar na tua vida de oração esse fruto do Espírito chamado da paciência. Por favor, ore com paciência por seus filhos. Seja intercessor dos seus filhos. E tenha paciência com eles. Porque mesmo que hoje talvez não estão no caminho do Senhor, alguns deles, eu sei que em nome de Jesus, se você tem essa perseverança, essa paciência na tua vida, o Senhor vai cumprir a promessa. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. Amém? Glória a teu nome. Há uns anos atrás, o Senhor me deu uma visão de poder encorajar pessoas que se esforçavam por poder começar um projeto e concluí-los. E o Senhor me mostrou que dos problemas maiores que o ser humano tem, que ele tem muitas excusas, muitas desculpas, muitos argumentos para se justificar de por que não consegue. Então nós somos craques, às vezes, para andar dando desculpa. Eu não posso, porque não tenho dinheiro, não tenho condições, isso não. E sabe por que acontece isso? Porque durante a vida, muitos de nós lutamos muito ouvindo essa palavra, não pode, você não pode, não. Um pai e uma mãe falam muitas vezes, você não pode, filho, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Eu não é, meninão, aí, não falam assim os pais, são chatos, né, os pais, né? Não pode, disse o menino lá, o filho do Maurício, eu não pode fazer aquilo. Mas isso é uma medida de prevenção, né, que os pais fazemos para os filhos. Só que o ser humano escuta essa palavra, não, você não pode, você não tem condições, não pode fazer aquilo, mais de milhares de vezes, às vezes num único dia, centos de vezes, não. Então nos acostumamos, vamos criando uma estrutura de pensamento de que não é possível. Então, mas Deus disse, você pode todas as coisas em Cristo que te fortalece, né? Então, eu comecei a fazer uma pesquisa sobre as desculpas na vida, sobre os muitos argumentos, as justificações que o ser humano tem, e eu coloquei histórias de vida, encontrei histórias de pessoas que se superaram, casos improváveis, de pessoas que não tinham a menor condição, a menor chance de se superar, de fazer alguma coisa, mas eles deram volta ao jogo, o resultado, viraram o jogo. Porque eles lutaram e foram até o fim. E assim que eu escrevi esse livro, Mega Heróis, viu? Eu estou bem a recomendar esse livro. Eu escrevi, eu estou compartilhando aqui com vocês, tenho pouquinhos dele. Como eu vejo pessoas que eu nunca vi até agora, então eu gostaria de recomendar, você comprando esse livro, está ajudando a obra missionária. Isso que nós somos missionários e vivemos pela fé. Fazemos a obra do Senhor. Mas eu já tenho esse livro. Bom, compre um para abençoar outra pessoa que não tem. Nós vamos agradecer muito a sua ajuda, tá? Não venho vender, só venho recomendar e a dizer que com a ajuda disso nós podemos colocar combustível no carro para vir para aqui, que às vezes não temos, né? Mas que o Senhor abençoe tua semente, poder nos ajudar. E a minha esposa, meu filho está aí com o livro. Não tem dinheiro, não se preocupe, pode levar e depois você transfere e deposita. Vai ser de muita bênção para a obra missionária. Humildemente venho fazer esse apelo para vocês. Vamos dar continuidade a esse estudo. Veja só, estamos falando sobre as 7 P's da oração eficaz. Por que oração eficaz? Porque muitas orações não são eficazes. Nós falamos muitas vezes e não temos uma revelação e um entendimento. Nós falamos que a oração tem que ter um propósito. A oração que tem um propósito, ela dá fruto, ela vai ter resultado. Nós vamos ver resultados extraordinários quando a oração é um propósito. Nós vimos que na palavra de Deus que quando a mãe de Jesus e os discípulos, eles se reuniam para orar com um propósito. Logo após, diz que veio a plenitude do Espírito Santo e todos foram tomados, né? E começaram a falar línguas estranhas. E aí que começa a história da igreja. A igreja primitiva começa com pessoas que oravam. Amém? Nós falamos sobre a importância da perseverança. Qual é o seu nível de perseverança na oração?
oração. Você é o tipo de pessoas que desistem facilmente porque você fica cansado de orar e não vê resultados. Aí logo desanima, não quer orar mais. Não, esse aqui negócio não funciona. Pelo amor de Deus, perseverem na oração, porque será o segredo dos discípulos de Jesus, os apóstolos. Eles começaram uma grande obra, um grande avivamento em Jerusalém, em Judeia, em toda Samaria e até o confim da terra. Eles começaram a encher e propagar o evangelho por todo lugar. Amém? Nós precisamos ter perseverança. Nós falamos sobre o poder da paciência na oração, né? Agora vamos falar sobre outro ponto. Vamos falar sobre promessas. Nós vamos ver, muito interessante isso aqui, o que fala, né? Promessas. A P da promessa é sinônimo de orar com a palavra. É assim de simples. Você pode usar a palavra, mas aqui eu coloquei promessas, porque Deus é um Deus de promessas. Amém? É muito bonito esse hino, né? Deus de promessas, né? Muito bonito. Vamos cantar depois no final, se dá o tempo, né? Amém. Então, Deus é um Deus de promessas. Nós temos preciosas e grandíssimas promessas. Se você começar a orar mais com a palavra e usando com as promessas de Deus, você vai estar com uma metralhadora cheia de balas para atirar contra o inimigo. Eles vão ser como mísseis teledirigidos contra as estruturas e as fortalezas do diabo, porque a palavra de Deus é poderosa, a palavra de Deus é viva e eficaz, ela é mais cortante que toda espada de dois gumes, dizem, né? Ela penetra-te a partir, isso nos arranca tudo, né? As conjunturas, os tuétanos, dizem, né? E assim discerne os pensamentos e as intenções do coração. A palavra é poderosa, por isso nós precisamos orar com a palavra. Se você não ora com a palavra, então tem algo errado. Eu te convido hoje a você conhecer mais a promessa de Deus para orar com as promessas do Senhor. Se sua vida tem sido carente de usar a palavra, então você está orando em teu próprio entendimento, meu irmão. Não tem coisa melhor que você orar a palavra. Amém? Ore a palavra. Pega o salmo e diz: Senhor é meu pastor, nada me faltará. E comece a orar e declarar as promessas sobre a tua vida. E você vai ver resultados extraordinários. Só um instantinho. Como é que está seu conhecimento da palavra? Você conhece algumas promessas? Vou te falar aqui, tá? Eu não te falo a promessa. Olha que interessante aqui. O que é uma promessa? É a declaração de algum benefício a ser conferido. O dicionário Webster diz assim, que é um compromisso de alguém de fazer ou não fazer algo específico, estritamente uma declaração que dá à pessoa a quem é feito o direito de esperar. Eu faço uma promessa, né? Mas a promessa dos homens não serve, né? O homem promete, mas ele às vezes tem um imprevisto. E você não dá para poder contar com a promessa dos homens. Por isso, quantas vezes Pedro, né, prometeu: eu sempre te seguirei, Senhor. Tu sabes, conte comigo, estou aí. O que aconteceu na hora H? O que aconteceu com Pedro quando chegou a perseguição? Pegaram Jesus. E aí ele não estava mais, perdeu a liberdade. Jesus ia ser crucificado. Cuidado com as promessas que fazemos a Deus, viu? A gente fica prometendo que vamos fazer isso aqui para Deus e somos às vezes mentirosos. Não diga vamos fazer isso, aquilo. Se Deus assim permitir, como diz em Tiago, faremos isto ou aquilo. Amém? Isso que nos ensinou a pandemia. A pandemia nós tínhamos tanta certeza de fazer coisas, que íamos fazer isso, íamos programar fazer aquilo. De repente, as igrejas fecharam. E aí? Cadê os projetos? Foi bom ter acontecido a pandemia. Não foi bom que tenha morrido tanta gente, tantos pastores, tantos homens de Deus. É impressionante a quantidade de pastores que morreram. Em todo o mundo. Na Argentina morreram muitos pastores. Pastor João. Eu peguei Covid, fiquei doente. Deus seja louvado, estou vivo, proclamando Jesus.
Deus me curou. Mas a pandemia nos ensinou isso, não fazer tantas promessas e projetos, porque Deus, Ele é Deus Todo-Poderoso, e nós devemos ter um respeito e reverência aos caminhos de Deus, que eles são diferentes dos caminhos dos homens. Amém? Deus é um Deus de promessa. Então Ele sabe de todas as coisas, e você precisa orar não com teu próprio entendimento, não com teu, como dizia a irmã, com teu intelecto, com teu conhecimento. Caia por terra tudo aquilo. O nosso conhecimento humano, nós precisamos conhecer Jesus, conhecer a Deus, ter uma revelação de quem Deus é. Ok, olha que interessante, a palavra promessa, ela é usada mais de 100 vezes na Bíblia, tu sabia? Faz um estudo, coloca aí a palavra promessa, você vai encontrar 100 referências sobre a palavra promessa. Isso aqui é um dado interessante, talvez não seja relevante para você, mas teve uma moça, uma professora chamada Everett Storms, ela leu 27 vezes a Bíblia. Dizer, aquele momento, ela leu mais vezes. Fazendo todo aquele estudo da Bíblia, ela descobriu algo muito interessante. Ela começou a registrar as promessas, uma tarefa que levou 1 ano e meio. E aí ela descobriu um total de 8.810 promessas. Tu acredita? Olha que interessante aqui, está aqui no slide, pode acompanhar. 7.487 promessas eram de Deus para os homens. Eu nunca te deixarei, eu curo todas as tuas doenças e enfermidades. Pelas chagas de Jesus você é curado. Promessas de cura, promessas de libertação, promessas de prosperidade, de abundância, promessas de todo tipo que Deus fez para os homens. Tinha 2 promessas de Deus Pai para Deus Filho. 96, 91 promessas de um homem para o outro. Por exemplo, como servos que prometeram interpretar o sonho do rei Nabucodonosor e não deu certo. Quase que morrem se não for a intervenção do profeta Daniel. 290 promessas do homem para Deus. 21 promessas foram feitas por anjos. 1 pelo homem a um anjo e 2 por um espírito maligno, o Senhor. Então, essa moça, essa professora chamada Storm, nos dá um total geral de 8.810 promessas de Deus espalhadas por toda a Bíblia, centenas de promessas explícitas definidas, formando a categoria que Pedro chama, em 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4, as preciosas e grandíssimas promessas. Aleluia. Deus é um Deus de promessas. O nosso Deus é maravilhoso. Você conhece as promessas de Deus? Como é que está seu nível de conhecimento da palavra de Deus? Só conhece o Salmo 23, é só. Não conhece mais nada. O Salmo 21 também sabe, né? Mas precisamos nos familiarizar com as promessas de Deus, porque quando você orar com a palavra, quando você orar usando as promessas de Deus, a sua vida de oração vai ser totalmente transformada. Eu te dou fé disso. Desde o momento que o meu ministério de intercessão se ativa na minha vida, começamos a orar junto com minha esposa, com um livrinho de promessas da palavra, e começamos a orar a palavra. Quando tínhamos uma situação de cura, aliás, uma doença, alguém estava doente, começamos a orar as promessas do Senhor. E ao declarar a palavra, como ela é poderosa, meu irmão, quando está carregada da presença de Deus, do Espírito Santo, você orar desde as regiões celestiais, o diabo estará debaixo dos seus pés e o milagre vai acontecer. Amém? Então, escute bem, só para terminar esse conceito, Deus é um Deus de promessas. Olha só. As promessas de Deus, o próximo slide, filha. As promessas de Deus são como um museu organizado de gemas, pedras preciosas. Que lindo isso. Pérolas de sabedoria, de valor inestimável no armário de joias espirituais de Deus. Olha quem escreveu isso, achei bonito. E que constantemente lembram a um cristão de suas verdadeiras e duradouras riquezas. A palavra de Deus é como um baú cheio de tesouros, tesouros escondidos e com tesouros revelados. Amém? São tesouros maravilhosos. Então, todas essas preciosas promessas
merecem ser amarradas em nossos dedos e escritas em nosso coração. 2 de Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Escuta só o que diz aqui: pois quanto forem as promessas feitas por Deus, tantas têm em Cristo sim, por isso por meio dele o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. As promessas são sim e amém. Diga comigo: sim e amém. Então, essas são as promessas de Deus. Em 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4, anote essa referência e guarde, porque ela é preciosa. Dessa maneira, a palavra de Deus diz: Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina, aleluia, e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. 1 de Reis, capítulo 8, versículo 56. Bendito seja o Senhor, que deu descanso a Israel, o seu povo, como havia prometido. Não ficou sem cumprimento nenhuma de todas as boas promessas que Ele fez por meio de seu servo Moisés. Amém? O nosso Deus é um Deus de promessa. Quantas promessas você recebeu dos seus clientes que vão pagar para você? Chega o dia de pagamento, cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Né? Muitas vezes recebemos por promessa dos homens: pastor, a gente vai estar aí na igreja. De repente surge um imprevisto e o irmão não aparece. E aí, como que fica, né? Nós fazemos promessas, às vezes, para Deus. Tenha cuidado das promessas que você faz a Deus. Nosso sim deve ser sim e nosso não deve ser não. Amém? Se você diz uma coisa, irmão, eu não durmo em paz até eu não cumprir a minha palavra. Porque Jesus que colocou isso, nos ensinou que nosso sim deve ser sim e nosso não é não. Amém? Você está recebendo? Então, o nosso Deus é Deus de promessas. Eu quero encerrar esse tempo aqui, essa palavra, te contando algo que eu li há muito tempo atrás, que me comoveu muito e me fez pensar um pouco em nosso relacionamento com Deus. Há muito tempo atrás, há uns 2 séculos atrás, tinha uma mãe, uma mulher que ela estava passando um sofrimento tão grande com suas finanças. Ela morava sozinha. Ela era uma serva de Deus, amava a Deus e ela sempre ia para a igreja, né? Então, o que aconteceu? Essa mãe começou a passar por necessidade, não tinha comida, né? E o pastor da igreja dele ficou muito preocupado por essa senhora. E um dia foi visitar uma mulher para entender o que estava acontecendo. Como é que essa mulher tão fiel, que ela ia sempre para a igreja, ela era uma mulher fiel, constante, leal para as coisas de Deus, sempre estava aí servindo a Deus na igreja, mas um dia ele ficou sabendo que ela estava passando fome. Aí ele foi fazer a visita para essa mulher. Quando chega a casa, ele ficou assim: essa mulher tem um filho e que ele é engenheiro. Como é que esse homem não está sendo provendo para sua mãe? Ele ficou tão assim preocupado e até se perguntando por que toda essa negligência, por todo esse sofrimento que essa senhora estava passando. Então foi conversar: cadê seu filho? Por que você te levou, né, uma cesta básica para a mulher? Então o filho tinha mudado de país. Ele foi para, acho que para a Grã-Bretanha, um lugar assim. Então, ela passando fome, e o filho era engenheiro. E ela perguntou assim: o seu filho não ajuda a senhora com alguma coisa? Sim, meu filho, disse. Tem contato com ele? Na época não tinha celular, não tinha telefone, não tinha nada, né? Tinha somente as cartas. Eu recebo todo mês uma cartinha com um desenho bonito que ele manda. Aquela senhora nunca tinha estudado na escola, não sabia ler. Então o filho mandava, né, as cartas, né? Alguém lia para ela, mas disse que mandava desenhos bonitos para ela. E o pastor ficou curioso: como assim? Que desenhos bonitos são esses? Ela precisa de dinheiro, né? Não precisa de desenhos bonitos. Seu filho é doido? Eu posso dar uma olhada nas cartas que seu filho manda para a senhora? Sim, com muito prazer, pastor.
Aí ela foi no quarto, pegou uma caixinha, trouxe todas as cartas e começou a abrir as cartas. E com cada carta que ele mandava um desenho bonito e outro, e eram vários desenhos. Um tinha um rei, outro tinha uma paisagem, outro tinha não sei o quê. E quando ele começou a ver os desenhos bonitos, eram notas de libras esterlinas. Era muito dinheiro que essa mulher tinha e não sabia como era dinheiro estrangeiro. O homem ficou horrorizado. Senhora, a senhora é próspera, é abundante demais. Tem muito dinheiro aqui nessas caixas. A senhora não sabia, não? Não, disse, eu achei que eram desenhos bonitos. Meu filho é tão carinhoso. Disse, ele mandava isso, ele passando um sufoco, as dificuldades, né? Quem conta essa história e termina falando assim, né? Acho que foi Charles Spurgeon que conta essa história. Diz que muitos de nós temos esse livro aqui e para nós são palavras bonitas, né? Quando você não tem uma revelação e um entendimento do que essas promessas significam, então você vai passar uma vida em mediocridade, uma vida de escassez, uma vida de derrota talvez. E hoje o Senhor te diz que você precisa conhecer Ele, que Ele é um Deus de promessas, que Ele cumpre as promessas. Não é somente um livro de palavras bonitas. Amém? Que Deus abra teu entendimento. Receba isso no teu coração, meu irmão. Que as preciosas e grandíssimas promessas são verdade. Elas são reais. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras nunca, nunca passarão. A palavra é poderosa, ela é viva, é eficaz, ela quer transformar a tua vida, mexer com teu coração, te tirar da tua zona de conforto, da tua zona de comodidade, para você se tornar um cristão do Novo Testamento, da Nova Aliança, a igreja triunfante, gloriosa e vitoriosa que Ele prometeu na sua palavra. Hoje vamos mudar a nossa vida e vamos parar de ver nosso livro da palavra de Deus como um livro mais de palavras bonitas, senão que elas são preciosas promessas. Receba hoje a promessa de Deus no seu íntimo. O Senhor diz que Ele veio para te dar vida com abundância. Ele falou que Ele tiraria de nosso meio as doenças, a enfermidade e a esterilidade. Não terá mulher estéril no nosso meio, em nome de Jesus. As mulheres darão fruto, amém? Em nome de Jesus, nossa igreja vai dar fruto, diga amém. Nós vamos dar fruto em abundância, porque essa é a vontade de Deus e esse é nosso destino glorioso e profético. Estamos atados, amarrados a essa palavra, a palavra que Deus fará grandes coisas em nosso meio para seu povo, amém? O Espírito Santo me pediu para lembrar uma coisa, eu termino aqui, sobre Marta e Maria. A gente não pode criticar Marta não, viu? Não pode ficar falando, a igreja do Senhor precisa das Martas. Porque Deus ama as Martas. Diz que Jesus amava Marta. O que Maria estava fazendo, ela estava no lugar certo, no momento certo. A Bíblia diz que temos que ter um equilíbrio, tudo tem seu tempo. Tem um momento para ser Maria, mas tem um tempo para ser Marta. E para fazer as coisas acontecerem. Amém? Deus precisa das Martas. A igreja, pastor João, precisa de Martas na sua igreja para que façam acontecer. Não é para criticar as Martas. O que a gente precisa ter é o equilíbrio de pessoas que sabem fazer as coisas acontecerem, pessoas que são realizadoras, que começam e terminam uma tarefa, amém? E precisamos ter o coração de Maria para poder adorar o Senhor, mas todo tem o seu tempo. Quando é um tempo para a gente adorar o Senhor, tem que ficar quieto. Mas tem um momento de que não é para orar, é para ir e correr atrás. Oração. Amém? Tem uma palavrinha no final que fala sobre ação. E não é pecado que nós tenhamos pessoas que
executem coisas, que façam a tarefa. Nós precisamos desse tipo de pessoas. Amém? Aqui está recebendo? Então não vamos criticar nunca Maria, porque Deus fez a Marta e ela fez Maria. Nós precisamos desse equilíbrio na igreja. Então, esses são os dons ministeriais de pessoas que têm o dom da hospitalidade, do serviço, que eles estão sempre fazendo. Nunca vão ficar quietos. Esse tipo de pessoas são muito necessárias no nosso meio, na igreja. Eu não sei qual é o seu perfil. Talvez você seja mais de Marta ou mais como Maria. Não importa, a gente precisa dos dois. Amém? Nós recebemos eles de braços abertos. Amém! Glória a teu nome, Pai. Vamos orar. Vamos encerrar com uma adoração ao Senhor, dando graças a Ele por tudo que Ele tem feito. Fica de pé. Eu quero só liberar uma palavra profética sobre a sua vida e uma palavra de libertação e liberação. Há um espírito sujo, mentiroso, que tem vindo atacar a igreja no nosso meio nesse tempo. E que ele tem atacado a mente das pessoas, a mente, os pensamentos. Oh, meu Deus. Há muitas pessoas que estão perdendo a memória, têm sido vítimas do Alzheimer, por exemplo. Tem pessoas que têm sido muito atacadas e perturbadas com pensamentos, com muita opressão espiritual e de uma forma tremenda. Eu não sei se acontece com você, mas pessoas que têm muita responsabilidade sofrem com opressão espiritual. Como é que a gente vai fazer isso? Como vamos fazer aquilo? De repente você não tem paz e fica ansioso, como o irmão falou, a ansiedade, um dos problemas terríveis desse tempo. Eu venho hoje orar pela sua cabeça, sua mente, que ela precisa fazer uma faxina. E essa faxina, em nome de Jesus, você só pode fazer isso olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé. Vamos orar pelas mentes, pelos nossos pensamentos, para que a mente de Cristo esteja sobre nós. Oh Espírito Santo. Romanos 12, versículo 1 e 2 diz que apresentai vosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável ao Senhor, que é a nossa mente racional. Nós somos renovados e transformados no nosso entendimento, em nome de Jesus. Senhor, transforma nosso entendimento, abre nossos olhos espirituais, por favor. Eu que você que estaria colocando a tua mão na cabeça. Me libera, Senhor. Liberta a minha cabeça, Senhor, que a minha mente seja um lugar de pensamentos de Deus. As tuas promessas, Senhor, eu declaro que eu sou mais que vencedor, que eu caminho em Cristo. Minha mente é abençoada, a memória do justo é abençoada, a memória do justo é abençoada. Oh, minha linguagem é abençoada. Tudo que eu penso, tudo que eu sinto, Senhor, é abençoado. Não há lugar para os pensamentos de Satanás, para as tentações. Não há lugar. Diga comigo: Senhor Jesus, eu renuncio a todo espírito das trevas, todo pensamento ruim, todos os argumentos contrários à vontade de Cristo. Em nome de Jesus, renuncio toda brecha espiritual na minha vida, todas as vozes que eu vi na minha cabeça, em nome de Jesus, caiam por terra. Aquilo que não é de Deus, em nome de Jesus, me declaro livre nessa noite. O poder de Deus venha sobre mim, faça de mim uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo, em nome de Jesus. Eu abençoo, Senhor, essa igreja, cada servo de Deus, esse lugar. Há um forte espírito de irmandade, de unidade. Toda discórdia caia por terra. Todo espírito de querer competir entre os outros. Eu não sei porque Deus me manda orar por isso. De querer concorrer com o irmão. Que história é essa? Oh Espírito Santo, em nome de Jesus, quebra com isso. Senhor, nós somos, Senhor, um corpo, uma família, o corpo de Cristo. E nenhuma arma forjada contra essa igreja prosperará.
Você precisa orar de mãos dadas agora e orar a oração de João 17, que já não há mais tempo para orar por isso, mas a oração do Pai pela sua igreja, Deus, pela unidade do corpo, que essa igreja seja uma igreja unida, um só corpo, um só coração, uma só mente. Em nome de Jesus, eu clamo pela unidade dessa igreja. Satanás tem vindo para destruir, para roubar e para acabar com a unidade da igreja, mas o vínculo que nos une é o amor de Cristo. E tu todo podes, Senhor. Senhor, que reine o espírito de amor nessa igreja, amor uns pelos outros, Pai. Que essa igreja seja conhecida pelo Teu amor. Perdoa, Senhor, se temos ofendido, Senhor, criticando os outros, julgando os outros, oh Senhor, sendo indiferentes, sendo, Senhor, como os outros que nos socorriam ao samaritano, ou aquele que tinha caído. Senhor, nos dê o coração do bom samaritano nessa igreja. Espírito Santo de Deus, faça isso, Pai, conosco, em nome de Jesus, em nome de Jesus.